tarde. Bom, é um prazer muito grande apresentar o conferencista de hoje, que é o professor Henrique Fleming, do Departamento de Física e Matemática. Ele é um dos professores, digamos, fundadores do Departamento de Física e Matemática, formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, que não existe mais, certo? Foi desmembrada em vários institutos, e atualmente uma parte dela, a parte da física, onde ele se formou, e eu também, veio parar no Instituto de Física. Os assuntos de trabalho dele em física são partículas elementares e cosmologia e problemas assim mais fundamentais. Então, talvez vocês, se não conhecem, poderiam conhecer a página dele, frequentem a página dele na internet, que tem uma quantidade enorme de preciosidades, e vocês vão passar bons momentos ali. Então, sem mais, eu deixo a palavra para o professor Fleming. Então, a minha página que foi mencionada é hfleming.com. Muito obrigado pela gentil introdução. O professor César Latz, que foi o meu primeiro patrão na Universidade de São Paulo, ele dizia: não existem físicos teóricos e físicos experimentais. Existem físicos que são capazes de fazer experiências e físicos que não são capazes de fazer experiências. E isso deixou os físicos teóricos numa situação bastante desagradável. Mas, procurando bastante, a gente encontra experiências que os físicos teóricos, até os físicos teóricos, conseguem fazer. E essas são as experiências ideais, embora muitas delas tenham que ser feitas por físicos experimentais, que são melhores também nas experiências ideais. E o título experiências mentais que apareceu pode ter sugerido a vocês outro tipo de experiência, mas não é isso. É uma coisa bem mais simples do que isso. Bom, essa página aí acho que eu manter vocês entendidos. Esse senhor aí é o Ernst Mach. E ele aparece em primeiro lugar nessa palestra porque é dele a experiência ideal que eu acho mais bonita de ser contada. Na época dele não havia essa separação de física teórica. Mas ele é um físico, ele foi um físico famoso. Os principais trabalhos dele foram sobre hidrodinâmica transônica, velocidade máxima do som, e se usa essas expressões Mach 1, Mach 2 para velocidades dupla e tripla em relação à velocidade do som. Ele fez trabalhos importantes nessa área. Mas ele ficou famoso mesmo, foi como crítico da ciência. E ele, o objeto das críticas principais dele foi nada mais nada menos do que Isaac Newton. E ele percebeu uma coisa extremamente importante na obra de Newton, especificamente no princípio matemático, e com grande engenho ele conseguiu extrair uma conclusão muito importante dessa análise crítica. E, bom, eu vou me deter
sobre essa experiência já. Mas, além disso, ele foi, a contragosto, um filósofo também. Porque, além dessas, da crítica da ciência, eu não devo ficar passando em frente dos fótons. Além dessa crítica de Newton, ele tinha uma visão da ciência que se tornou muito popular. E essa visão era de que a matéria da física, que a física deve excluir da sua formulação objetos abstratos que não possam ser observados concretamente, não possam ser observados no laboratório. Não precisa dizer que ele era um anti-atomista na época dele, né? Meio para o fim do século XIX, já se usava a ideia de átomo, de crescimento dos gases, etc. Mas não havia nenhum indício direto de um átomo, então ele combatia isso. Essa forma, né, de pensamento, há uma outra proposta interessante que causou grande impacto na época, é que ele defendia a ideia de que, na física, toda definição fosse também um método de medir a quantidade que estava sendo definida. E, à primeira vista, parece muito simpático, né? Uma definição que, completamente, propõe um método para medir a quantidade. E isso aí teve uma grande repercussão e criou, digamos assim, a vertente científica do positivismo, né? Do positivismo filosófico, e na parte de ciência, as ideias de Mach tiveram uma força muito grande e se tornaram muito populares, a ponto de que surgiu um revisionismo do socialismo, que é o socialismo positivista, que seguia as ideias do Marx, né? E isso deixou Lenin muito preocupado, e ele escreveu um livro, um dos livros mais importantes de Lenin, que se chama Materialismo e Empírico-Criticismo, que é um livro descendo pau no Marx, e mostrando por que está errado, mas mostrando os argumentos do Lenin, né? Por que não podia ser assim e tal. É uma leitura interessante. Depois ele era austríaco, morava em Viena, e, em parte por causa dessa influência dele, surgiu depois uma escola importante de filosofia da ciência em Viena, chamada Círculo de Viena, né? Positivismo lógico, que teve uma enorme importância no desenvolvimento da ciência. Bem, Marx, eu quero falar mais sobre o trabalho de Marx, né? E a crítica principal é uma experiência do balde de Newton. Não é o do balde de Newton, mas a experiência do balde feita por Newton. A experiência do balde é engraçada. O Newton tem até um desenho, ele fez realmente a experiência. Ele tem um desenho de um balde, né? Eu não botei figuras porque todo mundo sabe que é um balde. Então, ele tem um desenho de um balde lá, né? Uma corda enrolada, uma corda por dentro do balde. Né? E a ideia é a seguinte: o Newton estava preocupado em mostrar que existem, né, na época de Newton, ele achava que havia sistemas de referência verdadeiros e sistemas de referências falsos. Os verdadeiros movimentos em relação aos sistemas de referência verdadeiro eram movimentos verdadeiros. E os movimentos em relação aos outros sistemas de referência eram movimentos aparentes. E ele dizia que a física se dedicava ao estudo dos movimentos verdadeiros. E para dar um exemplo do uso de um sistema aparente, né, ele fez a seguinte experiência, que é a tal experiência do balde. Ele encheu um balde de água, né, e aí colocou a água
em movimento, girando com a mão, colocou água em movimento, e aí a superfície da água adquire uma forma curva, um paraboloide de revolução. Daí, quer dizer, este é um movimento verdadeiro, é um movimento verdadeiro, essa rotação, porque ela causa efeitos físicos, a água muda de posição. Então, esse movimento de rotação da água é um movimento em relação a um referencial verdadeiro, que é o referencial momentâneo da Terra, tal, que é inercial. Então, é um movimento verdadeiro. Agora, para mostrar que havia movimentos falsos, aparentes, ele fez ele achava que era o simétrico dessa experiência. Ele deixava a água parada e rodava o balde. E aí, totalmente, se você roda o balde, a água acaba rodando também, mas leva um certo tempo. Conforme as dimensões do balde e tal, você vê que pode até levar bastante tempo para a água começar a rodar. Às vezes, nesse momento que o balde está girando e a água não. Então, se a água girava num sentido e tomava aquela forma, e agora você pega e deixava parado e gira o balde no outro sentido, que ela não toma aquela forma, as duas coisas não são equivalentes. Então, ele dizia, o segundo exemplo está errado, porque a água, ela que sabe se o sistema de referência é bom ou ruim. E ela está vendo que é o balde que está girando e não a Terra, então ela fica parada. Ela não cai no conto do balde. E essa experiência está descrita no princípio. Bom, logo houve protestos, né, mas não foram muito bem formulados. Né? Mas Ernst Mach, muitos séculos depois, ele fez uma análise mais cuidadosa e disse, não, Newton errou. Né? Simétrico a água rodar e o balde ficar parado é outra coisa. Né? Quando você roda a água, o que fica parado é o balde mais o resto do universo. Então a situação simétrica é a água parada e o resto do universo girando, né, com velocidade angular de mesmo valor e sentido oposto. Né? E aí a água tem que assumir aquela forma, porque essas duas coisas são logicamente indistinguíveis. Então notem aí que a experiência do Newton não tem nada de ideal, ele fez até, né? Mas quando o Mach entrou em cena, ela logo se transformou numa experiência ideal. É um ótimo exemplo de uma experiência ideal, porque não dá para você pôr o resto do universo em rotação. Né? Então só na sua cabeça que dá para fazer. Então essa experiência é um protótipo de experiência ideal. Bom, e aí? Né? Bom, naturalmente, como não se pode fazer a experiência simétrica da de Newton, que é rodar o resto do universo, você na realidade está apoiado numa convicção. A convicção do Mach é de que o movimento é relativo. O que existe é a relação entre formas. Se a relação é a mesma, o efeito tem que ser o mesmo. Então, ele apresentou duas situações em que a relação entre a água e o resto do universo eram perfeitamente simétricas e quando iria acontecer o mesmo efeito. Bom, isso é uma crítica interessante. Todo mundo, quando ouve essa crítica, acha que você tem razão. Por outro lado, você, infelizmente, não pode fazer a experiência. Então, é uma questão já que momentaneamente, pelo menos, transcende a física. Você está agora colocando na física uma convicção sua. Né? E é uma das partes do princípio de Mach, de que é preciso ser radical na questão do movimento, é relativo. Bom, qual é a conclusão que se tira? Suponhamos que Mach esteja correto. Qual é a conclusão que se tira? A conclusão que se tira é extremamente importante. É que as massas, né, considere, né, falar como matemática, considere o universo menos a água do balde. Como ele está, né, ele produz um certo campo gravitacional.
Bom, preciso dizer que o Mach interpretava, ele dizia que a ação dessas, a ação que existia entre o universo e a água tinha que ser gravitacional, porque você não tinha carga, não tinha mais nada. Então, ele dizia, com essa experiência a gente vê que o universo parado, ele cria um campo gravitacional. Rodando, ele cria um outro, ele cria um campo adicional. Ele cria o que ele criava e mais um campo novo, que é o que faz, né, faria a água assumir aquela posição paraboloidal, apesar dela não estar girando, é o universo que está girando. Ou seja, essa análise do Mach, ela imediatamente leva à conclusão que a teoria da gravitação do Newton está errada. Porque a teoria da gravitação do Newton, nas duas situações, ela prevê exatamente o mesmo campo gravitacional. O campo gravitacional de Newton não depende do fato de a massa estar em movimento ou não. Depende de uma maneira trivial, né? Se a massa está em movimento, a distância aumenta e tal, mas não é como, por exemplo, uma carga, que se ela está parada, ela cria só um campo elétrico, quando ela está em movimento, ela cria um campo elétrico, mas um campo magnético, fisicamente. E o Mach, com esse argumento puramente teórico, né, ele propõe, né, não posso dizer que ele mostrou, mas ele propõe com grande força que a teoria da gravitação de Newton não é completa, ela não leva em conta uma possível modificação do campo gravitacional que ocorre quando a massa está em movimento. Bom, isso causou algum impacto, mas não muito, mas causou impacto na cabeça certa do Einstein. O Einstein gostava muito do Mach, foi muito influenciado pelas ideias dele, eles correspondiam. Quando o Mach morreu, o Einstein escreveu um obituário sobre ele. E essas ideias do Mach certamente tiveram uma influência sobre o Einstein. De fato, se a gente lê o artigo fundamental, o primeiro artigo do Einstein sobre a teoria da gravitação dele, né, a relatividade geral, na primeira coisa que existe no artigo é ele está analisando um sistema de referência em rotação. O sistema de referência em rotação que, né, segundo a análise do Mach, pode ser considerado parado e o resto girando, então deve aparecer um campo gravitacional pela análise do Mach. Bom, mas Einstein nessa época já tinha feito a relatividade restrita. Na relatividade restrita, você tem, né, um disco em rotação, né? A periferia do disco sofre a contração de Lorentz, ele tem uma velocidade. E, enquanto que o raio do disco não sofre nenhuma contração, ele é perpendicular em velocidade. Ou seja, a relação entre raio e comprimento da circunferência, tá, na análise relativística, não é mais, quer dizer, o comprimento da circunferência não é mais 2πr. Isso significa que a geometria não é euclidiana. Por outro lado, pela análise de Mach, tá, esses efeitos são devidos ao fato de que você tem que considerar o campo do resto do universo que está em rotação em relação ao disco. E aí Einstein liga as duas coisas. O campo gravitacional introduzido, tá, pelo uso desse referencial, com mudança de geometria no disco. Tá? E essa é a conexão fundamental da teoria da gravitação de Einstein. Que a gravitação é uma geometria. Só que é uma geometria do espaço-tempo. Havia aí entre as ideias do Mach e a formulação da relatividade geral, um bocado de coisas a serem feitas. Mas isso é exatamente o começo do artigo fundamental de Einstein sobre a relatividade geral, que exibe claramente essa. Bom, mais claramente é possível porque ele disse lá que foi influenciado pelo Mach. Bom, então a primeira experiência, essa primeira experiência real, ela começa com uma experiência normal, né? Mas a análise leva a uma outra que obrigatoriamente é uma experiência ideal.
Bom, vamos para uma outra agora, que é do Einstein. Né? Essas experiências ideais sempre existiram. Né? Os autores antigos, Aristóteles. Né? Tem uma experiência ideal muito engraçada do Lucrécio, né? Que foi um escritor romano famoso. Tem uma obra científica chamada Rerum Natura. Né? E ele propõe uma experiência, totalmente uma experiência ideal, para mostrar que o universo não pode ter fim. Né? É curioso porque naquela época, esse é um problema de física. Né? Naquela época as coisas eram muito mais concretas. Né? Eles imaginavam, todas as coisas que eles imaginavam sobre o universo eram coisas muito concretas. Tinha pedras, cadeiras, não havia essas abstrações novas. Então a experiência do Lucrécio é o seguinte: se o universo tem uma fronteira, então você joga uma lança contra essa fronteira. E aí pode acontecer duas coisas. Ou ela bate e volta, ou então ela... então, aí se ela bate e volta, segundo ele, ali tinha que ter um muro que jogou a lança de volta, né? Para ter suficiente resistência para não sejam sofisticados, estamos pensando com a cabeça do Lucrécio daquela época. Então, você joga a lança, ela bate e volta, tem alguma coisa ali espessa que resistiu à lança. Né? Então, aí o que você faz? Você lixa aquele negócio, vai gastando, até ele ficar fininho. Aí você joga de novo. Se ele torna a voltar, você vê que tem um muro mais para trás também. E assim você vai e chega à conclusão que não tem fim esse muro, portanto não tem fim no universo. E a outra possibilidade é que ela espeta no muro e aparece do outro lado. Isso também prova que o universo não tem limite, porque a flecha apareceu do outro lado, então aquilo também é o universo. Bom, essa não é uma grande experiência ideal, mas é uma amostra de como a maneira de pensar sobre a física muda. Né? O Aristóteles tinha umas muito... É que o Lucrécio não era tão bom mesmo, mas o Aristóteles tem umas finas, né? Galileu também. Bem, mas o Einstein era um mestre nessas experiências ideais. Essa fotografia aqui é muito famosa. Ela, aqui, está escrito Philipp Hausmann. Esse é um dos mais famosos fotógrafos do século XX. E ser retratado pelo Philipp Hausmann custava uma fortuna. E é curioso o Einstein ter sido retratado por ele, mas na realidade o Philipp Hausmann que pediu ao Einstein que posasse para ele uma fotografia, porque Einstein tinha salvo a vida dele. O Einstein conseguiu fazer com que ele entrasse nos Estados Unidos. Ele era um refugiado francês que estava fugindo dos nazistas, e o Einstein conseguiu, com a sua influência, que ele entrasse nos Estados Unidos. E aí uma das formas de reconhecer esse fato foi essa fotografia. Nessa fotografia a gente entende. Eu me lembro uma vez o famoso físico Oppenheimer, ele disse que o Einstein era uma pessoa que inspirava muita confiança já pelo aspecto. Quando você olhava para ele e via, a palavra que ele usa é aquela expressão labrador-like. Labrador, cachorro, né? Labrador-like. Aqui está perfeito, né? Olha, eu tenho um labrador. E... Bom, essa é uma breve introdução à história de Einstein para entender a experiência ideal. Bom.
fotografia aqui, eu acho que viu, de um outro fotógrafo que teve exatamente, quem é, Einstein teve exatamente o mesmo papel. Yusuf Karachi também, é um outro retratista famoso. É uma fotografia muito bonita do Einstein, mas o PowerPoint fez alguma coisa com ela. Bom, Einstein foi aluno essa ETH é o chamado Politécnico de Zurique, que não é uma escola de engenharia, é uma escola de engenharia e muitas outras coisas. E o Einstein se formou em física no ETH de Zurique. E ele, em correspondência com seus amigos, ele se queixa que o curso de física da ETH deixava muito a desejar, porque não ensinaram a teoria de Maxwell. Bom, ele estudou lá na virada do século, então a teoria de Maxwell já existia há uns 10, 15 anos. Mas eles não ensinavam aquelas coisas dos alemães lá. Que não tinha uma teoria. A teoria de Maxwell sintetiza todo o eletromagnetismo de uma forma fantasticamente elegante e verdadeira, né? Tudo que ela prevê existe e tudo que classicamente existe ela prevê. Mas lá eles eram cursos assim, de resultados isolados do Helmholtz, Weber, Riemann. Eles eram mais matemáticos. O Einstein não gostava disso. Então ele, curiosamente, ele depois teve um impacto tremendo sobre o eletromagnetismo, né? A grande revolução do eletromagnetismo. Então, demais, foi feito por aí. Mas o curso era ruim, o curso de eletromagnetismo da ETH. Mas aí ele encontrou, figuradamente, né, esse Foucault. Na realidade, esse Foucault, como está aí, não é uma pessoa, mas é um livro. Naturalmente, o Foucault era uma pessoa, mas ele escreveu um livro. E esse livro é muito bom. Esse livro existe aí na biblioteca, em algum lugar. Ele existe. E ele é o primeiro de uma linhagem de livros muito famosa. Né? O primeiro era escrito exatamente pelo Foucault. Depois, a segunda edição, o Max Abraham se associou, então era Abraham Foucault. Depois do Foucault deve ter morrido, entrou o Becker, ficou Abraham Becker, que é um livro muito famoso. Depois o Abraham morreu, ficou só Becker, e agora é Becker Salter. Existe na Dover esse livro, é um livro ótimo, recomendo a todos. Então o Einstein, isso aqui eu não estou chutando, isso é um artigo do Gerald Holton, que é um filósofo, historiador da ciência, muito reputado. Ele escreveu um artigo no qual ele argumenta pacientemente, então, olhando os textos do Einstein e o que existe no livro do Foucault, que não há dúvida de que o Einstein, desesperado com o curso de eletromagnetismo, que é uma porcaria na ETH, ele leu o livro, aprendeu o livro do Foucault. E aprendeu profundamente, como nós vamos ver na análise da experiência ideal que ele faz. Ele aprendeu a essência do eletromagnetismo. Essa é a experiência ideal que eu quero representar. Isso aqui é o Einstein, como se vê pelo cabelo. E nessa época aí, as únicas pessoas que usavam cabelo comprido eram o Einstein e o Buffalo Bill. O Buffalo Bill corria atrás de outras coisas. Isso aqui é uma fonte de ondas eletromagnéticas bastante tradicional, chamada Vela. E ela emite uma onda de luz esférica, né? Como a experiência é ideal, eu não fiz questão que ela fosse no vácuo, mas a rigor ela devia ser no vácuo. E o Einstein pensou a seguinte experiência ideal, né? Que imagine o que acontece se uma pessoa corre ao lado de uma onda de luz. Isso é uma onda esférica, nasceu na vela e está se propagando aí. O que ele vê correndo ao lado com a mesma velocidade da onda?
ele vê um campo estático, tá? Porque ele está correndo junto com uma fase de onda, então ele vê um campo parado no tempo. Mas uma onda eletromagnética é um campo que varia com a distância com 1 sobre R, e não com 1 sobre R2. Então ele veria um campo estático que decresce com a distância com 1 sobre R. Mas não existe essa solução nas equações de Maxwell. Nas equações de Maxwell, os campos estáticos, eles são ou 1 sobre R2 ou uma potência maior no denominador. Só os campos de radiação, que são variáveis, essencialmente variáveis, é que podem decrescer com 1 sobre R. De maneira que o que ele viu claramente é que se ele corresse com a velocidade da luz, ele estaria vendo um campo eletromagnético que não é a solução das equações de Maxwell. Portanto, do ponto de vista das equações de Maxwell, ter alguém correndo com a velocidade da luz é um problema muito sério. Bom, como vocês provavelmente sabem, bom, isso aí não basta isso para fazer a teoria da relatividade, é claro. Mas é um excelente ponto de partida. Né? E ele, repetidas vezes, principalmente nos textos de divulgação dele, ele se refere a essa experiência ideal, né? Corrida atrás da onda, para mostrar que há um problema. Se viola o eletromagnetismo de Maxwell se um observador puder ter a velocidade da luz. Bom, essa experiência tem uma versão muito concreta também, e acho que o PowerPoint engoliu isso também. Não? Conclusão. Tá, a versão concreta é essa aqui. Essa aqui agora poderia ser o Buffalo Bill, né, que está a cavalo, mas não é nada disso. Essa experiência é a descoberta do Soliton. Esse senhor John Scott Russell estava cavalgando na Inglaterra, mas não era um cavaleiro qualquer, ele era um membro da Royal Society. E aí ele disse que viu um barco ao longo de um canal, né? A Inglaterra tem uma extensa rede de canais. E um barco fez uma manobra lá meio desastrada, e aí ele viu que ele disse que a água como que fervilhou assim, um momento, depois saiu uma onda correndo pelo canal abaixo. Né? Aí ele cavalgou atrás da onda, né? Foi exatamente como Einstein, ao lado de uma onda eletromagnética, e ele foi perseguindo essa onda por uma bela distância, vários quilômetros, até que chegou lá, tinha uma encruzilhada e tal. Ele não entendeu mais o que aconteceu. Ele escreveu uma nota para a Royal Society falando desse fenômeno, né? E que foi completamente ignorado. Mas uns 2 séculos depois se tornou um ramo importante não só da mecânica de fluidos, mas fenômenos análogos a esse apareceram em muitos outros. Isso aí está muito longe de ser uma experiência ideal, né? A experiência mais concreta do que essa é quase impossível, né? Montar num cavalo e sair podendo. Bom, esse aqui se refere àquilo que eu falei antes, de que o primeiro parágrafo, esse trabalho de 1916 é um trabalho em que Einstein apresenta a teoria geral da relatividade. Né? E o primeiro trabalho ele é exatamente isso, ele examina um sistema, ele utiliza um sistema de referência em rotação, tá? E fica analisando comparando o que acontece nas observações de uma pessoa que está fora, né, desse carrossel, digamos, né, e uma que está dentro. Eles confrontam as suas experiências e interpretam em termos de uma mudança de geometria, que foi o tema central da relatividade geral. Bem, de novo o Albert Einstein, aqui é o elevador de Einstein, né? Que foi o primeiro nome que deram para o elevador ali do Departamento de Física Matemática. Não funcionava nunca. Alguém colou lá na parede, elevador de Einstein. Isso Einstein se referiu ao que eu vou contar como a melhor ideia da minha vida.
Aí tem uma história interessante para contar. O Einstein fez uma famosa visita ao Brasil. Na verdade, ele estava indo para a Argentina, porque a situação estava meio brava na Alemanha, e os argentinos foram oferecidos a ele uma cátedra em Buenos Aires. E ele foi lá assuntar. Ele veio de navio, então parou no Rio de Janeiro, e na ida e na volta, com uns dias em cada uma dessas ocasiões. Antes de dar esse seminário, eu fui reler um pouco. Tem um livrinho muito interessante sobre a visita do Einstein ao Brasil, né? Então, bom, ele teve a recepção típica que se dá a um visitante no Rio de Janeiro. E quando acabou a visita, ele tinha um diário. Então ele escreveu no diário: terminou, estou mais morto do que vivo. E, bom, ele não teve um segundo de paz, né? Então, no Rio, visitou todos aqueles pontos tradicionais lá, né? E deu palestras. As palestras, curiosamente, eram dadas no Automóvel Clube do Rio de Janeiro. E isso tem uma relação especial comigo, porque o meu pai estava numa dessas palestras. Meu pai estudou engenharia no Rio nessa época, e ele assistiu e me falou que ia assistir essa palestra. Né? Quando o professor Roberto Caffarelli, que é um físico italiano, se formou aqui, mas ele é professor na Universidade de Pisa, fez um estudo sobre a visita de Einstein ao Brasil, ele achou uma fotografia da plateia e eu vi o meu pai sentado lá. Isso é verdade, ele assistiu mesmo. Ainda estava prestando atenção. Bom, mas o que eu quero contar é o seguinte, que o Einstein então foi, num certo momento ele foi fazer um tour pela cidade. Né? Então levaram o Corcovado. Não sei se o Corcovado já existia o fixo redentor, não, mas enfim, é um ponto bom para se olhar o Rio. E ele teve um Cicerone, que era o Austrégésio de Ataí. Provavelmente ele deve ter vivido uns 200 anos. Ele foi presidente da Academia Brasileira de Letras eternamente. E aí eles contam assim, essa história é falsa, já vou dizer, depois eu vou explicar por quê. Que o Austrégésio, mas tem a ver com isso, a melhor ideia da minha vida. O Austrégésio de Ataí subiu lá no Corcovado com o Einstein, né? E o Einstein notou que a toda hora, tá? O Austrégésio de Ataí é um nome muito complicado, eu vou falar Cicerone. O Cicerone escrevia uma coisinha numa caderneta, tomava nota de qualquer coisa. E o Einstein perguntou: o que é que o senhor escreve tanto nessa caderneta? Né? Ele falou: cada vez que eu tenho uma ideia, eu tomo nota. O senhor não faz isso? Aí o Einstein disse: eu só tive uma única ideia. Deve ter sido essa, né? A melhor ideia da vida. Mas essa história é falsa, porque eu estava lendo, saiu no jornal, foi notícia de jornal, então isso já é suspeito, né? Mas eu estava lendo, eu me interessei por assunto, né? Tinha muito material sobre o Einstein na visita dele, né? Ninguém sabia nada de Einstein. Primeiro trabalho que sai, primeiro artigo que sai no jornal sobre o Einstein está escrito com A. Eu não tinha a menor ideia do que era. Bom, mas aparentemente eles foram se informar. E aí eu li um texto que dizia que um ano antes o Einstein tinha feito uma visita em Paris e tinha visitado o poeta Paul Valéry. E havia várias outras pessoas lá. E o Paul Valéry, uma vez, o Paul Valéry perguntou para o Einstein: como é que o senhor anota as suas ideias? Né? E o Einstein disse: ideias, isso é tão raro. Né? Então a minha interpretação é que os jornalistas não entenderam nada, mas eles tinham uma boa coleção de jornais e foram ler a notícia na França e fizeram uma cópia daquilo, né? Relativa à visita dele. Bom, a experiência do elevador de Einstein é muito
conhecida, né? Ela não é necessariamente uma experiência ideal, mas é conveniente que seja. Porque é um elevador que desaba. Você entra no elevador e alguém corta o cabo. Então ele está em queda livre. Aí você tem objetos nesse elevador, né? E como vocês sabem, né, no início estava tudo em repouso, daí o terrorista corta o cabo do elevador, cai tudo, né? Mas do ponto de vista desse sistema de referência, né, elimine o friozinho na barriga que a gente sente, do ponto de vista do sistema de referência, o que é que você vê? Aquelas coisas que estavam ali continuam todas no mesmo lugar, porque estão caindo do zero com a mesma aceleração. Se você pegar, por exemplo, tiver duas bolas flutuando na sua frente, você fizer experiências com elas, você vai ver que elas se comportam como livres, né? Quer dizer, você está num sistema inercial, as leis de Newton são verificadas. Então, o elevador de Einstein é a ideia de que você pode anular o campo gravitacional, pelo menos localmente, pondo-se em queda livre com toda a sua circunstância, tudo que está em volta de você, né? Pondo-se em queda livre. Aí o campo gravitacional desaparece e você está num sistema inercial. Essa é uma questão importante. Ela primeiro teve um papel fundamental na construção da teoria da gravitação de Einstein. Porque isso tem, em vários momentos da teoria, isso permite entender qual é a estrutura matemática que está por trás. E também depois se torna um processo de obter rapidamente resultados em situações complicadas. Mas mais que isso, isso se chama o princípio de equivalência. Você pode substituir, né, trazer um campo gravitacional é equivalente a uma aceleração. Mas outra coisa conceitualmente importante é a seguinte: isso pela primeira vez dá uma prescrição de como construir um sistema inercial. Porque na mecânica clássica, existe um postulado escondido, que é que existem sistemas inerciais. As leis de Newton simplesmente dizem, as leis de Newton são válidas em sistemas inerciais. O que são sistemas inerciais? Sistemas inerciais são aqueles em que a lei de Newton é válida. Tem alguma coisa faltando. Aí a gente dá um exemplo. O sistema inercial, basta dar, se você der um exemplo, imediatamente você tem uma família infinita de sistemas referenciais que estão em relação, velocidade uniforme em relação a eles também são. Né? Então você dá um exemplo. Todos os livros, as estrelas fixas. Pega 3 estrelas fixas, aponta os eixos, você tem um sistema inercial. Só que não existe estrelas fixas. Então, quer dizer, tem alguma coisa aí, né? Mas que fica perfeitamente clara nessa construção de Einstein. O sistema inercial é sempre um sistema localmente inercial. Quer dizer, ele é inercial numa certa... Desculpa. Num certo lugar, né? Pode ser maior ou menor, e num certo intervalo de tempo. Mas existe. A teoria ensina como obter um sistema inercial. Isso é um progresso conceitual importante. Bom, aí, pensando agora eu vou propor uma experiência dela. Estava pensando na experiência do Einstein correndo ao lado de uma onda, né? Aí eu pensei a seguinte experiência ideal, que nem precisa ser tão ideal, no começo nem é, já foi até feito. Suponhamos que você tem uma onda eletromagnética de polarização circular. Isso significa que o campo elétrico, ela viaja e o campo elétrico vai girando. E essa frequência de rotação é a frequência da onda. Agora, suponhamos que quem está observando essa onda agora não ao lado, mas de frente, se põe a rodar também. Então ele elimina com o seu movimento pelo menos uma parte do movimento de rotação do campo. Né? Será que isso é um novo tipo de efeito Doppler? Ele vai ver uma rotação diferente desse sistema de rotação? Né? Vai, essa experiência foi feita. Naturalmente é difícil, as frequências da luz são altíssimas, né? Não precisa fazer com luz, pode fazer com uma onda
Essa experiência, eu perdi a referência, mas existe uma experiência recente em que foi feito isso, se viu uma alteração da frequência. Quer dizer, há um efeito Doppler de rotação. Mas e aí, se o observador girar com a velocidade de rotação do campo elétrico? Não é? Aí ele vê um campo estático. Qual é a conclusão? Não tenho a menor ideia. Não sei o que acontece, mas é interessante. Assim, não com ondas de luz, isso é muito difícil saber, mas com ondas de frequência mais baixa, seria interessante fazer uma experiência dessa, com curiosidade. Não é uma experiência ideal, é claro. É só a identificação de uma experiência ideal. Bom, Einstein, Heisenberg e Ernst Mach. Einstein foi fortemente influenciado por Ernst Mach, como eu falei. Mas a uma certa altura ele rompeu, ele viu que as ideias de Mach eram excessivamente restritivas. Não era possível fazer uma teoria do André Assis não me ouça, inteiramente dentro do princípio de Mach. E ele escreveu uma carta para o Mach, explicando que ele não concordava com todas as suas ideias, uma carta muito gentil, mas o Mach era um homem duro, ele brigou com ele. Se não está comigo, está contra mim, como disse um outro famoso. Então eles aí se desentenderam. Mas mesmo assim o Einstein escreveu um belo obituário sobre o Mach. Né? Mas, bom, um exemplo de uma situação que o Einstein... como é que o Einstein chegou nessa conclusão? Né? A frase final, né? É a teoria que determina o que é observável. Tá? Não é nenhuma tentativa de dar primazia à teoria. As teorias em geral estão erradas. Mas uma teoria, né, se você formula uma teoria, né, e olhar com atenção, você vê que ela realmente fala, ela determina o que é possível observar. Ela não ensina como, mas ela diz que certas coisas são possíveis de observar. Hoje em dia isso é trivial, porque a mecânica quântica não deixa a gente observar quase nada. Mas naquela época, isso não era tão claro. Na física clássica, o observador é completamente dissociado do processo de medida, então, em princípio, tudo pode ser medido. Mas na teoria da relatividade, o Einstein já tinha achado exemplos dessas situações. Por exemplo, se você faz a pergunta, qual é a velocidade relativa de um fóton em relação ao outro fóton, essa experiência não pode ser feita. Porque na relatividade você mede a velocidade de um corpo em relação ao outro, procedendo assim, você escolhe um deles e toma o sistema de referência em relação ao qual ele está em repouso. E aí você mede a velocidade do outro em relação a esse sistema de referência. Mas não existe sistema de referência com a velocidade do fóton. Então a experiência não pode ser feita. Né? Quer dizer, a teoria diz que a experiência não pode ser feita. Se alguém fizer, a teoria morre. As teorias estão aí para isso, para serem divulgadas. Mas isso é só para explicar o que poderia estar passando na cabeça do Einstein para justificar o rompimento dele com Mach. Né? E o Heisenberg entra nessa história mais ou menos como Pilatos do credo. Quando o Heisenberg construiu a mecânica quântica, um dos critérios que ele usava, né, era de não tentar formular uma teoria só com quantidades relativas ao átomo que fossem diretamente observáveis. Por exemplo, não podia falar em trajetória, porque trajetória é uma coisa que você não consegue observar e todas as tentativas de usar de uma maneira não trivial o conceito de trajetória em átomos levavam a erros. Isso eu estou falando de antes da comecinho da mecânica quântica. O primeiro trabalho de mecânica quântica foi de Heisenberg. E aí ele foi conversar com Einstein
Não, a história foi assim, ele foi dar uma conferência em Berlim, o Heisenberg, e na sala da conferência estava o Einstein com todos os figurões, Planck, Meredith. E o Einstein ficou muito disturbado, o que o Heisenberg disse o incomodou, e ele convidou o Heisenberg a dar uma caminhada com ele depois da conferência. E ele falou para o Heisenberg. Aí o Heisenberg falou para ele: eu me inspirei nas suas ideias para construir uma teoria utilizando só entes físicos observáveis. E o Einstein disse: mas isso é impossível. Mas como? Mas você não fez isso na teoria da relatividade? Nos primeiros momentos, mas depois eu percebi que isso não era impossível. E aí ele disse essa frase: é a teoria que determina o que é observável. Então você não pode construir uma teoria dizendo que só vai usar quantidades observáveis, porque você ainda não disse que é uma quantidade observável, é a teoria que... Aí o Heisenberg ficou muito surpreso, mas acabou aceitando a ideia, né? E depois aí, mais tarde, ficou totalmente claro que ele aceitava essa ideia, quando ele começou a fazer os trabalhos de certeza que exatamente se refere a esse problema, né? A teoria diz quais as quantidades podem ser medidas conjuntamente, tipo de observações que o pessoal fala aqui. Então, é isso que eu tinha que dizer para vocês. Eu preciso dizer ainda que esse seminário, ele tem muito prazer em falar aqui sempre, mas ele é um seminário diferente dos outros pelo seguinte: você recebe ao mesmo tempo um convite e que diga sobre que assunto você deve abordar. Não é você que escolhe o assunto, mas é a comissão. Então, bom, eu driblei um pouco isso. Mas é isso.